Boa noite, uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês e a gente vai seguindo nos nossos estudos. Muito bem, vamos dar uma recapitulada aqui, pessoal, isso é importante para a gente criar uma linha de pensamento, né? Na primeira noite a gente falou para vocês que Deus deixou o seu testemunho em todos os povos da terra e nós vimos que os primeiros 11 capítulos de Gênesis são refletidos nas culturas dos antigos povos, porém, aqueles que sobreviveram ao dilúvio, alguns tiveram uma atitude de gratidão, mas logo vendo as dificuldades do mundo, alguns deles desenvolveram uma atitude de ingratidão, e conforme a carta de Romanos, aqueles que desenvolvem ingratidão, eles se rebelam contra Deus, e fazem uma leitura errada do caráter de Deus, e assim distorcem os atributos de Deus, e fazem ídolos para seguir com seu coração. E nós vimos que um desses grandes ídolos foi o culto aos seus ancestrais, o culto à natureza e outras formas negando o Deus Criador. E aí nós vimos que eles saíram da região onde desceram os sobreviventes, foram até o sul, na planície de Sinear, onde é a Mesopotâmia, e ali eles desenvolveram o início de uma civilização, quando então eles austeramente se rebelaram contra Deus e tinham planos de controlar sua própria vida, até na impetuosidade de fazer ali suas magias ou feitiços, e na sua ignorância achavam que podiam controlar o mundo espiritual, e Deus, vendo os intentos deles, os separou, e ali é o início da divisão das línguas então, e dos povos que se dividem. E ontem à noite nós vimos no capítulo 10 de Gênesis, que eu peço que você já abra nesse momento, os descendentes camitas, e você aprendeu uma coisa comigo, você percebeu que a história dos nossos ancestrais explica muito dos nossos comportamentos culturais. Você viu, por exemplo, que Canaã, que são aqueles povos que rivalizaram com Israel ao longo da história bíblica, eles são um reflexo da rebelião de Cã e, por conseguinte, do exemplo dado a seu filho Canaã, que é pai de todas as tribos dos cananeus. E assim como Cã desafiou o poder de Noé, a autoridade de Noé, seu pai, os cananeus desenvolveram um estilo de religião baseado em poder e medo, onde não era tão importante o caráter de Deus, mas eles criaram deuses em que eles procuravam o poder dessas supostas divindades, e eles tinham uma sociedade como o Egito e outras, voltadas para o poder, para esmagar as pessoas com tirania, poder e medo, e uma religião baseada em medo. Mas você viu comigo que o amor lança fora o medo. Hoje nós vamos ver então o capítulo 10, e a gente vai voltar aqui no verso 2 a 5, para ler juntos aqui os filhos de Jafé, os jafenitas, descendentes de Jafé. Uma das conversas interessantes que eu tive com meu pai, enquanto ele era vivo, foi sobre os nossos ancestrais. Vocês sabem que meu sobrenome é Danese, ou Danese, como alguns da minha família também pronunciam. E um dia meu pai perguntou assim, e nós aí, nós viemos da onde? A gente sabe, pela nossa família, que somos a 4ª geração no Brasil de quem veio da Itália, mas da onde exatamente? Acontece que também a Itália não é o berço original provável daqueles que deram nome à minha família, né? Eu disse, pai, até onde eu consegui descobrir, danese significa dinamarquês. Então é provável que a nossa gente veio da Dinamarca. E quem é que morava lá? Eu disse, olha, na Dinamarca os nossos ancestrais, 1000 anos atrás, eram os vikings. Aí ele disse assim, e esse pessoal? É gente boa, né? E eu olhei para ele e disse assim, 1000 anos atrás, nossos ancestrais estavam matando gente nos pântanos, nas florestas, fazendo sacrifícios humanos, construindo barcos, pirateando e roubando gente indefesa, estuprando mulheres e roubando vilas. Ele disse, não pode ser, nós somos tudo gente boa. Não, eu posso garantir para o senhor que não sobrou glória nenhuma e honra nenhuma para nós, a não ser que Cristo nos amou sem mérito nenhum em nós. Vamos orar?
Pai bondoso, agora vamos abrir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos mostre a Tua vontade, explique a história para nós, possamos compreender por que nós agimos como agimos e como devemos agir segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos aqui? Venha comigo. 10, verso 2, assim: Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elissá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seus territórios, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então vamos lá, a gente vai tentar entender esses nomes aí. Todo expositor bíblico não pode fugir dos textos, aqui parece que não tem muita coisa para sair, mas tem sim. Esse daí é a turma que são netos de Noé pelos filhos de Jafé. Jafé, para lembrar você, naquele episódio trágico ali do pecado de Cã, ele fica do lado de Sem, pegam a capa e cobrem a vergonha do seu pai, e diz que ele honrou seu pai. E ele, inclusive, recebe uma bênção do seu pai ali, que se multiplicasse o seu território e que ele habitasse nas tendas de Sem e tudo mais. E é interessante porque essa família aqui vai se tornar uma família extremamente abrangente em termos de território, como você vai ver. No mapa, segundo o entendimento, o conhecimento na época em que Moisés escreveu o Gênesis, o povo que estava lendo o escrito de Moisés estava imaginando mais ou menos algo parecido com isso. E ali em amarelo e verde, aqueles nomezinhos são as tribos distribuídas ali de Jafé, mais ou menos onde a gente acha que estavam. Aqui não dá para ter 100% de certeza. Como eu disse para vocês ontem, a gente segue um método pesquisando as nações daquela época, mais antigas, como o Egito, a Síria, tenta rastrear nomes parecidos com os da Bíblia, tenta cruzar os dados com arqueologia, hoje em dia tem o DNA, e tenta montar alguma coisa. Mais ou menos, a gente tem também alguma coisa da tradição judaica, e eu não vou aqui dar cada detalhe para vocês, eu vou passar direto, dando uma visão da história. E onde é que eu encontraria isso com mais detalhes? Tem um livro muito bom, o pessoal está me perguntando de onde é que tira essas coisas. Tem um livro muito bom que você poderia ler, chamado Depois do Dilúvio. Eu não lembro agora o nome do autor. Depois do Dilúvio, da Sociedade Criacionista Brasileira. Baita de um livro. Outro livro que vale muito a pena você ler. Vai ali na biblioteca aqui, extraordinária biblioteca, pega o Comentário Bíblico Adventista, volume 1, e leia a introdução do livro de Gênesis, volume 1. Muito bom, se você quer conhecer mais. Mas vamos voltar aqui e vamos lá. Então, mais ou menos, eles se distribuíram por essa parte norte do hemisfério, ou norte acima ali das terras de Israel. Então, pegando a Europa e a Ásia, o que a gente chama de Eurásia, certo? Eles foram se espalhando por aquelas regiões. Eu às vezes fico imaginando como é que poderia ser esses camaradas, né? Eu duvido que fosse gente loirinha, branquinha, eu duvido. Porque a gente olha na arqueologia, na paleontologia, nos fósseis, e a gente vai descobrindo um pouco do DNA. E a aparência de quem morava naquela região da Eurásia, no mundo antigo, era mais ou menos isso aí, segundo aí as pesquisas dos cientistas. O nome Jafé também parece estar preservado em algumas tradições, em alguns mitos, algumas lendas, nomes de Deus. Por exemplo, Júpater, né? O pai Ju, que dá origem ao nome Júpiter, o deus pai dos gregos e dos romanos, né? Diauspita, que é uma versão para o védico, né? Japeto, que é o nome de um titã primordial ali na lenda dos gregos. E interessante, né? Japeto é casado com uma deusa chamada Ásia, que justamente vai ser o nome das terras de Jafé, onde eles moraram, né? Será que não era esse o nome da mulher de Jafé? Olha só, para a gente ficar imaginando como teria sido, né? Que pena que não tem os nomes delas. E outra coisa que as pessoas ficam pensando assim, é como é que vai mudando as cores e tal? Bom, isso acontece, é só estudar biologia, né? Aí tem aí as regras das leis de Mendel e tal, dê uma olhadinha nisso. Os semelhantes produzem semelhantes, mas também dessemelhantes, tem aquelas alterações genéticas. E a gente tem certeza absoluta que, por exemplo, olho azul, olho verde, essas coisas são bem mais tardias, surgiram ali por volta do Mar Negro, e dali foram se espalhando, né? Cabelo loiro, ruivo, surgiu ali, e com certeza no meio dessa galera aí que eram descendentes de Jafé. E depois
grupos pequenos se isolam no lugar, aquela característica é reafirmada e você vai desenvolvendo uma variedade específica, né? Tá bom? Bom, essa aqui é a terra onde o pessoal habitou logo depois do dilúvio. Esse mapa já está todo errado, esse mapa, né? Isso tudo vai virar Rússia dentro de pouco tempo. Mas o fato é que eles moravam aí ao redor desse mar, abaixo, acima, aí nessa região toda. E no mundo antigo, os gregos chamavam aquela região laranja de Sítia, a terra dos citas. E os citas eram um aglomerado de povos. Tu nunca ouviu falar dos citas? Cara, por isso que a gente não sabe nada, né? Porque a gente não estuda o básico da história. E os citas é um aglomerado de povos, e daquela matriz anterior, os próprios ancestrais dos citas, vai sair todos os povos indo-europeus, indo-iranianos, saem ali daquela região. Eles eram uma cultura de cavaleiros, o cavalo foi domesticado nessa região, então esses caras é que domaram os cavalos, e esses caras tinham uma habilidade tremenda com metais, eles se tornaram guerreiros absurdos, incríveis. E era um aglomerado de culturas que tinha gente, tudo que é tipo, e os gregos davam esse nome geral de Sítia para essa região. Os rabinos e a tradição dos antigos da igreja, pais da igreja, Joséfo e muitos outros escritores, sempre identificaram as tribos de Jafé para esse lado aí. Especialmente a família desses dois filhos dele, o Gomer e o Magog. E é interessante porque lá nas profecias, em Apocalipse, você vai ter a descrição do Magog, né? Gog e Magog, tem um monte de especulações teológicas sobre isso. Então, quer entender Apocalipse, brother? Você tem que começar estudando Gênesis, né? Porque Apocalipse basicamente é toda a Bíblia refletida ali no Apocalipse. Você tem que conhecer a Bíblia toda para entender Apocalipse. E quando você olha o que seria Magog, não dá nem para rastrear, porque tudo, de um canto ao outro é Magog. Então você tem ali, na verdade, uma demonstração da grande extensão desses povos. Os rabinos, por exemplo, diziam que Magog era ancestral dos turcos e mongóis. Isso coloca ele lá bem para o leste. Mas tem outras tradições. Os celtas da Irlanda têm uma tradição de que eles também são descendentes desse personagem. Então você veja como é diferente, né? Você tem ali na Irlanda e lá na Mongólia, completamente oposto. E Jordanes, que foi um autor da época dos romanos, importante, ele identifica Magog como o pessoal que vivia ali na Gótia, os godos, que é daquela região da Suécia, e depois foi se distribuindo, e os godos se espalharam, né? Viraram ali ostrogodos, visigodos. Na história eles vão ser aqueles povos bárbaros que destroem ou ajudam a destruir o Império Romano. E é interessante, os reis dinamarqueses, olha aí a turma, né? Da Dinamarca. Os reis dinamarqueses e da Suécia, que são tudo meio próximos, também traçavam as suas linhagens de Magog, porque isso é uma coisa interessante. Quando os vikings, os celtas e os povos pagãos da Europa foram se convertendo, eles tinham tradições de genealogias. E eles olharam para a Bíblia e disseram assim: esse cara aí é nosso ancestral. E traçaram linhagens com todos os reis deles, inclusive fazendo referência a deuses deles, que na verdade não teriam sido deuses verdadeiros, mas agora eles entenderam que eles eram só reis primordiais, que foram depois adorados. E aí tem uma outra informação que fica bem interessante, porque esses povos aí, por exemplo, a Casa Real da Dinamarca, a Casa Real da Suécia, foi feito o teste de DNA desses nobres para saber qual é o tipo deles. E eles têm um marcador genético muito específico, que é chamado marcador genético masculino I. E o marcador genético masculino I, ele está muito presente justamente nessas mesmas tribos que reclamam descendência de Magog. E eles são ancestrais de vikings e de outros povos. Eles são a primeira migração de seres humanos, homo sapiens, que foram para a Europa. A gente identifica eles na pré-história como Cro-Magnons. O que a gente sabe deles é que os caras eram altos, 1,80 m, 1,90 m. Eu já perdi tudo isso então, né? Eles eram altos, eram morenos, a pele ainda era morena, e tinham olhos azuis, cabelo meio castanho. Esses caras são aqueles caras que fizeram as pinturas nas cavernas da Europa. Mas teve uma segunda migração para a Europa. Essa segunda migração eram de agricultores do Neolítico. Então, agricultores que saíram da Idade da Pedra e começaram a trabalhar primeiro o cobre.
primeiro metal que começam a desenvolver. E esses agricultores, a gente vai criar uma associação deles com um personagem ali, um dos filhos de Jafé, que é Tubal. O nome significa artífice. E é bem curioso porque esse Tubal é tratado pelos reis de Portugal como ancestral dos portugueses. Os primeiros reis de Portugal diziam, olha, nós descendemos desse cara, Tubal. E ele é o pai dos íberos, tanto dos íberos que viviam lá no Mar Negro, tinha um país lá chamado Ibéria, e tinha uma outra região chamada Ibéria, onde hoje é Espanha e Portugal. E ninguém sabe por que as duas têm o mesmo nome, porque não tem nada a ver uma com a outra. Mas eles dizem assim, os reis de lá saíram muito, mas muito tempo atrás e colonizaram aqui. Tem um bairro, não sei se é bairro ou cidadezinha, próximo a Lisboa, que tem esse nome até hoje, Setúbal, e eles dizem que é em honra a Tubal. E quando você olha, por exemplo, em Portugal tem aquelas pedras ali esculpidas, que é muito típico da agricultura daqueles povos que levaram a agricultura para a Europa. Quando você cruza o mapa dos megalitos, que são essas construções em pedras, com a distribuição da primeira agricultura, dá bem certinho a mesma região. Você vê que é esse povo que está passando ali por baixo, no Mediterrâneo, passando pela Itália, pela Espanha, e faz a volta ali em Portugal e vai colonizando. E são tribos que se assentaram para aquela região. Mas aí tem uma terceira migração para a Europa. Por isso que eu te disse ontem, né? Você quer saber o que é um italiano, o que é um alemão, um português? Cara, quer definir por uma pessoa que nasceu naquela península, naquele lugar, mas a mistura é tão grande que não dá para saber. A terceira migração são os descendentes de Gomer, outro dos filhos de Jafé. Essa são os caras que domaram os cavalos, são os caras que dominaram o bronze, depois o ferro. Esses caras eram, na verdade, um grupo bem vasto, e Gomer teve 3 filhos, Askenaz, inclusive até hoje os judeus, quando se referem a um judeu que tem feições loiras, um judeu que tem feições da Europa, eles chamam de judeu Askenazi, porque são os povos que eles consideram do norte da Europa, leste da Europa. Rifate e Togarma. Vamos falar do primeiro deles, Togarma. E a Bíblia diz em Ezequiel, tem referências sobre esse Togarma, de que eles eram nações e muitas tribos e nações ao norte. Quando a gente sobe, vai indo ao norte ali da Ásia, você vai dar na Sibéria. E os primeiros humanos que foram para o norte e para o oriente, eles foram pela Sibéria. E aquele mapa em azul ali é a marca do DNA dessa turma toda. Eles foram deixando o rastro do DNA deles ali. E eles se dividiram em diferentes tribos. Os turcos, os mongóis, e eles foram produzindo esses povos aí. De uma dessas tribos siberianas, indígenas siberianos, um dia esses caras disseram assim, olha, vamos seguir aqui essa manada de renas, esses animais que nós estamos caçando, e vamos indo até onde dá. Só que nessa época, idade do gelo, o mar tinha baixado, tinham pontes de terra, e esses caras acharam uma ponte de terra ali na chamada Beríngia, que seria então a conexão da Sibéria com Alasca. E eles atravessaram para o outro lado, depois o mar voltou a subir, e eles ficaram isolados, se tornando os primeiros americanos. Mas não foi só uma onda que passou para lá. Hoje a gente sabe que pelo menos umas 3, talvez 4 ondas de migração saíram da Sibéria e daquela região e entraram na América. Uma turma foi pelo interior, foi virando os nativos americanos, os Apaches. Uma turma ficou ali mais ao norte, viraram os Inuits, que antigamente eram chamados de esquimós. E tem uma outra tribo que os caras vieram de barquinho, de canoa. Pense nos caras da canoagem. E os caras foram de canoa, pescando e desceram. E um dos lugares mais antigos que você encontra artefatos é no Chile. E esses caras vieram coletando. Aí eles disseram assim, pô, acabou aqui. Aí eles atravessaram os Andes, desceram o Pampa argentino, Pampa gaúcho, saíram do outro lado, encontraram nossas maravilhosas praias do Rio Grande do Sul. É uma piada para mim e para o Vini. Vieram subindo, acharam Santa Catarina, construíram os sambaquis. Quem já foi ali onde eu trabalho, onde eu moro, Santa Catarina tem os sambaquis, são montes de conchas, tem no litoral catarinense. Depois se misturaram com uma outra turma que vinha vindo das florestas, vinha descendo. E cara, a história dos indígenas é
incrivelmente legal, incrivelmente legal. Não dá tempo de contar isso, né? Mas eles são descendentes de Togarma e desse pessoal que veio da Sibéria. Um outro grupo, em vez de atravessar para a América, desceu, se instalou ali na região do Rio Amarelo e do Rio Yangtze, na China. Se misturaram com uma turma dos camitas, que ontem à noite a gente estudou, vinham vindo do sul. Se misturaram e produziram os orientais, os chineses, dali os coreanos, os japoneses, os tibetanos, e aquela turma toda ali daquela região, ok? Eu esqueci de dizer, né? Esses mapinhas, quando tem um verdinho, isso aí é o marcador genético de povos que têm derivação genética um do outro, tá bom? E aqui, vamos voltar então para os outros dois irmãos. Eu falei do Togarma, esse deu muita gente, né? Agora, os outros dois irmãos, eles se dividiram, e é interessante porque nós temos nas migrações indo-europeias, 2 códigos genéticos bem distintos. Aquele vermelho, eles chamam de R1b, e o amarelinho ali é o R1A. E dá para entender exatamente para onde eles foram. Tem uma galera que foi especialmente para o lado da Europa, e tem uma turma que ficou entre o leste da Europa, mas virou e foi para a Índia ali. Vamos contar a história deles. Essa é a terceira migração que foi para a Europa. E eles lançaram na Europa a Idade do Bronze. Eles são os ancestrais dos celtas, e tem tradições que conectam o nome Rifate com os celtas, ok? E Askenaz com os povos germânicos e com os povos eslavos. Mas também tem um braço dessa família aí que desviou e foi para o outro lado. E eles subiram o planalto iraniano para o país que hoje está ali em briga com Israel, o Irã, né? Os iranianos são descendentes deles. Eles são os antigos persas, que foram formados por um ramo dessa turma. Então, olha que coisa engraçada, né? Persas e europeus, eles são parentes. Interessante, né? Só para você... E uma parte dos indianos, Paquistão, aqueles países ali, norte da Índia, receberam uma migração desses arianos, que foram se misturar com os indianos nativos que lá estavam, falamos ontem sobre isso. Os que foram para o planalto iraniano se misturaram com os medos, que aparece muito na Bíblia, e vão dar os medo-persas, que é uma civilização poderosa aí da história. Tem outros 2 irmãos, bem desconhecidos de vocês, mas são importantes de lembrar aqui, sabe por quê? Porque tem aqui um chamado Meseque, ele fica morando na Turquia, ele é o pai dos povos frígios. Vocês dizem assim, frígios, o que é isso e tal? Cara, para começo de conversa, se tu não estudar um pouquinho isso aqui, nunca vai entender a Bíblia. Os frígios viviam ali onde tem a igreja de Colossos. A carta aos Colossenses vai para essa turma aí, entendeu? E aí tem ali os capadócios, que são descendentes deles. Tu nunca ouviu falar, cara, mas tu estuda teologia, e os grandes teólogos saíram da Capadócia, os pais capadócios formaram a teologia. Isso é a tua área, tu devia conhecer. E um outro povo que descende de um outro irmão, o Tiras, que vai dar origem aos Trácios. E o que são os Trácios? Viviam no leste da Europa, um pedaço da Turquia. Um exemplo de povos trácios. Já ouviram falar da guerra de Troia? Os troianos eram trácios. E quando os troianos foram vencidos pelos gregos, uma turma dos troianos foi expulsa de lá. Pegou um barco e foi indo para onde? Foi indo. Deu numa península. Chegou lá, tinha um povo chamado latinos. Se misturou com eles. E a mistura disso aí com eles e os gregos são os romanos. Olha aí, cara. Então, a história é bem complexa, né? Interessante. E aí vamos para o último dos irmãos. Javã, que são os gregos. É um nome na Bíblia para os gregos, Javã. E ele tinha 4 filhos. Essa aqui é a 4ª migração que vai para a Europa, então. Essa turma vai ali pelo Mediterrâneo. Tudo que está em laranja são colônias dos gregos. Ok? E interessante, no mito de origem dos gregos, os gregos têm um sobrevivente do dilúvio, o nome dele é Deucalião. Ele tem filhos, um filho chamado Heleno. Assim como Noé tem filhos, um filho chamado Jafé e o neto chamado Javã, que é o pai dos gregos. E esses têm 4 filhos. Na versão grega se chamam Chuto, Ion, Doro e Eolo. E na versão da Bíblia, Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Só que o legal disso é que você começa a observar, olha as semelhanças. Bíblia e tradição grega falavam exatamente de 4 tribos gregas. E onde é que estão esses caras aí? Bom, os eólicos são os gregos que
colonizaram a ilha de Quitim, que é o nome na Bíblia para a ilha do Chipre. Ok? E aí você vai começando a fazer as correlações. E Tarsis, que é um dos mencionados, onde é que ficava esse lugar? Significa fundição de metais, né? Tem muitas ideias, né? Aparece ali no livro de Jonas, que ele queria para Tarsis, tem uma Tarso e tal. Normalmente a gente entende que Tarsis é lá no sul da Espanha, uma civilização que existia nessa época lá, chamada de Tartessos. E aí você tem o terceiro dos filhos, que é chamado de Rodanim. E é interessante, porque cada vez que aparece esses nomes assim, ó, Rodanim, Dodanim, esse in é um sufixo para dizer que isso aqui não é só um homem, é um povo. Eles estão contando a história de forma bem genérica aqui no texto. É como se eu tentasse contar a história para vocês assim, ó, vou contar a história do Brasil para vocês. Portugal gerou o Brasil. Brasil gerou o Rondon. E aí eu escrevi ali um texto tipo de Gênesis ali dos descendentes. Estou contando a história. Só que eu estou contando a história do jeito que o autor fazia ali, que é uma generalização. Claro que eu deixei de fora toda a história de como Portugal chegou aqui, como se misturaram os povos originários com os povos africanos, deixei tudo de fora. Eu não contei em detalhes, eu generalizei. E aí quando eu fui contar a história de Brasil, eu disse assim, Brasil gerou Rondônia. Mas eu não devia ter contado para você que teve um cara chamado Marechal Cândido Rondon, que ele fez uma expedição, e tarará, e ele encontrou com povos nativos e tal, e aí o nome do estado ficou Rondônia. Não, eu só fiz o quê? Um resumão. Quando tu lê o livro de Gênesis ali, aquilo é um resumão, a gente não sabe quantas gerações passaram. Isso aqui é história pra caramba, entendeu? Mais ou menos isso. Então, essa aqui é a tribo Dodanim, eles dão origem aos dóricos, eles são ali da ilha de Rhodes, fica entre a Grécia e a Turquia, e os dóricos são os espartanos, se tu se lembra dos caras lá de Esparta e tal, Leônidas, depois eles foram para o continente e são essa turma aí. E por fim o Elissá, mencionado em Gênesis 10, esse aí o nome dele ficou preservado nas expressões Helenos, Helena, Hélio, Hélade, Campos Elíseos, tudo isso faz referência ao nome dele, né? E ele dá origem aos micênicos, que é a primeira civilização grega. Então, todos esses povos aqui que eu citei para vocês, na lista de Gênesis 10, 2 a 5, que são os descendentes de Jafé, todos eles têm umas coisas em comum. Lembra que o ancestral, olha só, nosso comportamento e o comportamento dos nossos pais influenciaram a nossa cultura. Tem coisas que tu faz na tua vida, tu nem sabe por quê, tu vai descobrir se tu observar teus pais. E nos influencia. Aliás, é o seguinte, ó, você tem que dar uma olhadinha para a família da criatura com quem você vai casar, viu? Porque tu casa com a família. Quer saber outra verdade? Direi fatos agora, tudo isso aí foi uma teoria, alguns quase dormiram, agora vocês vão acordar. Direi fatos terríveis para vocês agora. Sou portador de verdades. Tu tá aí apaixonada. Tu quer saber como é que o garotão vai ficar daqui a 20, 30 anos? Dá uma olhadinha para o pai dele. Aí você diz assim, não é possível, ele tem tanto cabelo, o pai dele é careca. Tu quer saber como é que essa princesa vai ser? Dá uma espiada na sogra. E tem comportamentos que nós fazemos e temos que vêm lá de ancestrais muito mais antigos nossos. E tem muita coisa ruim, viu? Que é só o poder do evangelho para resolver, né? Viu como acordaram? Esses povos aí, eles têm algumas características. A primeira delas, todos esses povos dividiram a sociedade deles de 3 jeitos. Os nobres, que eram sempre soldados guerreiros, os sacerdotes e os servos. Ok? E tem uma outra coisa que caracteriza esses povos. Eles construíram as grandes filosofias do mundo. Cara, esses caras foram os gregos, filosofia indiana ali do norte da Índia, de onde veio o budismo, a filosofia da China, o taoísmo, confucionismo. Esses caras gostavam de pensar. Os caras eram inteligentes pra caramba. E eram
conquistadores, imperialistas terríveis, dominadores. Mas a sociedade deles era regida por alguns valores. E o valor deles era honra e desonra. E ainda é. Se a linhagem dos camitas incorporou o comportamento de Cã, disputando poder e medo, esses daqui fizeram a história deles por honra e desonra. O que eu quero dizer com isso? Lá para a galera da turma das missões ali, eu fui palestrar para eles, vou contar rapidinho de novo essa história. Eu fui uma vez pregar no Japão, fazer um treinamento de desbravadores para a galera do Japão. Igrejas brasileiras hispanas lá. E aí, o Kenji, que me ensinou muita coisa, o pastor lá deles, a gente estava indo para o acampamento, paramos na beira da estrada para comprar fruta numa fruteirinha. Tinha ali as frutas, uma caixinha para botar as moedas, o dinheiro, e não tinha ninguém cuidando. Então você pega a fruta, você coloca o dinheiro e vai embora. E eu falei assim, Kenji, ninguém pega mesmo? É porque os caras são muito ricos? Ele falou, não, você não entendeu a nossa cultura. Honra e desonra, ele falou para mim. Se o cara tiver que roubar uma fruta, é porque ele é tão fracassado na vida, tão incapaz, que ele tem que se dar o trabalho de roubar uma fruta. Pois é o cúmulo da humilhação. É o cúmulo da humilhação. O japonês prefere se matar para não ser desonrado dessa forma. Esses povos têm uma característica interessante. Não tem pecado para eles como nós entendemos, no sentido de lei. Existe um valor, honra e desonra, que é até muito bonito, mas que tem uns detalhes aqui, porque eles trabalham não em pecado, eles trabalham em virtude e vício. O que a gente chama de pecado, talvez seja vício para eles. E o que a gente chama de boas obras, virtude. O problema é que a Bíblia ensina o seguinte, lá em Romanos, diz que não há um justo sequer, nenhum que faça o bem, e todos nós somos corruptos desde o nascimento. E pelo mais que tu se ache honrado, tua justiça própria acaba sempre em desonra. Sempre em desonra. E é interessante, eles produziram grandes filósofos, né? E está na moda, por exemplo, hoje no mundo empresarial, o estoicismo, né? Os caras chamam um coach para dar uma palestra de estoicismo. E o estoicismo é muito legal. Tem até umas coisas parecidas assim com ideias que Paulo apresenta, porque Paulo discutiu com os estoicos. Um negócio assim, tipo, cara, aguenta no osso e se conforma com o que tem, vamos fazer a empresa andar, foca. O cara disser para ti assim, foca, é porque ele quer que você renda, mano. Entendeu? E o estoicismo está na moda. E aí é o sistema de mérito e recompensa, meritocracia, como diz alguns, e tal, e vamos para cima, e resultado, e tal, e está na moda. Cara, isso aí é a base da produção da sociedade ocidental, só que tem que ter um cuidado com isso. Porque é o seguinte, porque quando a gente entra no assunto de salvação, teus méritos não valem absolutamente nada. E quando Paulo chegou para esses gregos, deu uma olhadinha nos deuses que estavam lá naquele templo, olhando ali na cidade, e falou assim, que legal, cara, estou olhando aqui a cidade de vocês são realmente muito religiosos, vocês têm filósofos incríveis, mas eu vim aqui anunciar para vocês um Deus que está um altar ali meio atirado no canto, o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido mandou seu filho para morrer por nós, e o seu filho ressuscitou. Paulo disse assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça,
por meio do homem que designou. Então, meu amigo, os gregos nessa hora pensaram assim, então vai ter um julgamento. Eles ficaram ouvindo Paulo, e ele continuou dizendo assim, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí, cara, quando falou ressuscitando, os gregos deram uma travada, assim, uma bugada, porque o sonho do grego era o seguinte, o sonho do grego era se libertar desse corpo. Eles já estavam com ideias de transmigração da alma, existia um desprezo pelo corpo, a matéria. Não, o nosso negócio é o espírito e tal. Você está dizendo que o cara veio e vai salvar a gente, vai devolver a gente para o corpo, vamos ter corpo de novo? Deu uma travada nos caras. E o que Paulo está dizendo assim, olha, o corpo não é ruim não, Deus criou, mas nós estamos aqui num estado caído, arruinado. Ele vai consertar tudo isso, Ele vai reformular tudo isso, e a ressurreição vai transformar tudo isso. Isso aí deu um nó na cabeça dos gregos, com toda a filosofia deles, com toda a sua sabedoria, estoicismo, e todo aquele negócio, todos ficaram travados pensando aí. O texto diz assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Aí vem você aqui e prega que Deus criou o homem do barro. Pois os caras aí fora dão risada da minha cara e vão dar risada da tua cara também. Por quê? Porque, cara, você não acredita nisso? Como é que você quer crer na ressurreição? Que na ressurreição Ele fará os mortos voltarem do pó da terra, o mar dará seus mortos. Porque a ressurreição é deixar o túmulo vazio. E a ressurreição tem um corpo real, porque a ressurreição é a imagem e semelhança da ressurreição de Cristo. Cristo não saiu um fantasminha da tumba, Cristo saiu ressurreto da tumba, e o túmulo ficou vazio. E Paulo está dizendo assim, Ele ressurgiu, o túmulo ficou vazio. Os caras, mas então fica com o corpo. Mas esse é um corpo celestial, mas o túmulo ficou vazio. Ele veio aqui para fazer a redenção de todos nós. Alguns homens juntaram-se a Ele e creram. Vai ter gente que vai ouvir você aí fora, por onde você vai, e você vai contar as coisas que você aprendeu, e os caras vão dizer assim, Deus tocou no meu coração, isso faz sentido para mim. Alguns vão zombar e crer, vão zombar e rir, aliás, desculpa, vão zombar e rir, vão fazer piada, e vão fazer piada de dilúvio. Vocês creem nisso, mas crente é tudo tapado mesmo e tal, não sei o que. Fica na tua, fica tranquilo. O mundo sempre foi assim desde o início, sempre teve isso. E eles assim, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Estou numa fase agora que eu estou estudando a patrística, e é bem legal porque eu descobri uma coisa que eu não sabia, aprendi aí umas semanas atrás lendo. Os primeiros defensores, apologética como é chamado, os primeiros defensores da nossa fé que debateram com os filósofos e falaram do cristianismo, sabe onde é que eles começaram? Ali em Atenas. São a segunda geração desses pouquinhos assim, ó, 2, 3 que Paulo converteu em Atenas. 2, 3. Olha como é curioso. O cristianismo hoje, vou te dizer o seguinte, é a maior parte descendentes de camitas. Sabe onde é que o cristianismo é forte? América do Sul, África, outros lugares. E a Europa vem se esquecendo de Deus. Mas não importa, Deus tem os seus em cada lugar, Ele os encontra e os chama para coisas poderosas, e os honrará como honrou todos aqueles que foram fiéis, e construir uma sociedade civilizada baseada no cristianismo. Deus os encontra. Se o valor é honra e desonra, lembre-se que você tem que honrar primeiro a Deus, porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 2, eu honro os que me honram. Deixa eu orar por você. Deus Todo-Poderoso, quantos e quantos jovens estão aqui se preparando para carreiras que podem ser brilhantes, mas que eles possam, com suas carreiras, honrar a Deus. Aqueles que trabalham no escritório, fazem um trabalho importante e ninguém vê,
mas que mantenha a estrutura toda funcionando, que eles possam honrar a Deus e o Senhor os honre. Aqueles que saem pregar o Evangelho de porta em porta, o Senhor os vê, honre-os também, Senhor. Aqueles que testemunham com a sua integridade, com o seu caráter, não mentindo, não roubando, levanta-os, Senhor, apresenta-os ao mundo, honre eles, para que teu nome seja glorificado, como foi honrado e glorificado por Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.